another story, something to get off my chest. My life gets kinda boring. Oi pessoal, eu tô aqui hoje pra responder as perguntas que vocês colocaram no grupo. Essa ideia é da Sabrina, foi da Sabrina. A Sabrina é uma grande amiga e ela também é blogueira, leitora beta, escritora, e ela vai postar esse vídeo no blog Diário da Sá. Então vamos lá, vamos começar. Primeira pergunta é da Leci Terezinha. Oi, Leci. Ela ainda não leu os livros, mas ela gostaria de saber da onde eu tenho tanta inspiração. Os Faces da Luz, eu escrevi ele, a inspiração dele surgiu de outros livros, de filmes que eu assisto, de livros que eu leio, claro. A história, ela meio que se criou sozinha na minha cabeça. Quando eu vi, eu tinha basicamente as coisas básicas dela, e depois eu fui trabalhando no restante da história. A Jéssica, oi Jéssica, Jéssica Figueiredo, ela perguntou quanto tempo demorou pra ter a história pronta. Os 3 livros não estão todos escritos, estão o primeiro e o segundo. O segundo eu tô revisando, e o primeiro livro eu levei em torno de 1 ano e meio pra deixar ele pronto. O segundo ainda tô revisando, o terceiro ainda tô escrevendo. Teve algo de início que escreveu e quando foi revisar tirou? Sim, teve muitas coisas que eu mexi. Uma das principais coisas foram o local de moradia da personagem principal, da Tayara. Ela morava inicialmente aqui em Montemor, no interior de São Paulo, onde eu moro. E ela passou, aí depois eu desci pra praia, eu gostei muito da Serra do Mar, que é um pedaço de Mata Atlântica que não existe. E eu coloquei ela morando lá porque eu achei bacana. Como se deu a inspiração para criar a personalidade dos personagens? A personalidade que eu pensei pra escrever foi o Aod, na verdade. Eu queria que ele ficasse um pouco ranzinza. Não sei se funcionou. Mas na verdade foi ele. Ele foi o único que eu pensei exatamente como eu queria que fosse. Os outros foi meio que natural. Teve alguma história que te inspirou a escrever? Muitas histórias nos inspiram. Todos os livros que a gente lê inspiram a gente de alguma forma. Às vezes é o jeito que o autor escreve sobre o personagem, aquele personagem em questão. Mas os Diários do Vampiro foi um que me inspirou algumas coisas. Para a criação do personagem Daniel. E Crepúsculo também. A criação do personagem Ariosto, ela veio um pouco do Crepúsculo. O Acácio perguntou qual a parte mais difícil na construção de uma história. Eu acho que no meu caso, vou responder no meu caso, a parte mais difícil na criação do As Faces da Luz, da toda a trilogia Arcantatis, foi a estruturação do texto. Ele é uma história longa, se passa em pouco tempo, ali nos dias de Arcantatis, mas é uma história longa, porque são 3 livros grandes. Então a estruturação da história, para que ela não tivesse falhas, para que ela não tivesse furos, para que ela fosse toda sincronizada, eu acho que é a parte mais complicada. Você ter que estruturar tudo. Do restante foi meio que natural pra mim. A Camila Amaral, Camila, não sei pronunciar seu nome do meio. Como que eu foco em uma história só? O foco da história é realmente muito complicado, porque às vezes você está escrevendo uma história, que nem eu estou escrevendo, eu estava trabalhando no As Faces das Sombras, quando surgiu a ideia de criar um livro baseado, inspirado no jogo de videogame Devil May Cry, inspirado no Virgil e no Dante. Eu comecei a trabalhar nele, eu estruturei a história e deixei paradinho, para que não me atrapalhasse no As Faces da Luz, no As Faces das Sombras. Depois surgiu um romance. Esse romance eu terminei ele, revisei, mandei para um concurso. Surgiu o Kaelion, que eu tô colocando no Notepad. Então não dá pra focar em uma história só. A nossa cabeça não funciona com uma história só. A gente tem que ir sabendo lidar, separando, dividindo os tempos e trabalhando em todas as histórias. Porque às vezes você fala assim, tá, teve uma história,
você estrutura e você guarda. Mas ela não deixa ela ficar guardada, ela fica te infernizando, assim. Ela também perguntou se antes de escrever eu faço um resumo ou se eu tenho toda a história na cabeça. As Faces da Luz, o primeiro e o segundo livro, eu escrevi, simplesmente escrevi. Não fiz resumo, não fiz estruturação, não fiz nada. Eu tô fazendo agora pro terceiro, por causa de fechar os pontos, de não deixar nada sem explicação. O Caellium não. O Caellium eu já tinha toda a história formada na minha cabeça. Apesar de não ter feito um resumo, eu já tinha toda a história na cabeça. Eu tenho tudo programado na minha cabeça. Eu sei qual é o próximo capítulo que eu vou escrever. Eu sei o que ela vai fazer nesse próximo capítulo. E eu sei qual é o final que eu vou dar pra história. Então são coisas diferentes que aconteceram em pontos diferentes. Talvez seja até um amadurecimento meu como escritora, talvez não. Seja só uma coisa da história mesmo. A Camila Deus Dará, oi Camila, perguntou se eu escrevo tudo certinho, começo, meio e fim, ou se eu vou fazendo tudo desconectado e depois juntando uma história. Eu vou escrevendo tudo certinho, eu não consigo fazer desconectado. Tem autores que trabalham dessa forma, escrevem cenas separadas e depois juntam. Minha cabeça não funciona desse jeito, eu não consigo. Eu acho que não funcionaria pra mim. Eu necessito fazer começo, meio e fim. A Tamires, oi Tami, ela tem uma curiosidade sobre a personagem de Sônia, que é a mãe da Tayara. Que ela é bem sensitiva e espiritual. Se eu me inspirei em alguém ou algo sobre mim dessa questão de espiritualidade. Na verdade, Tami, a família da minha mãe, por parte da minha mãe, minha família, é muito espiritualista. Todo mundo é. E eu acho que a Sônia foi inspirada um pouco na minha mãe, nesse ponto de sensitiva. Claro que minha mãe é um pouco mais brava que a Sônia, mas é isso. E ela falou assim também: sabemos que é fissurada por magia, mas você fez algum estudo sobre magia, sobre o Wicca, seres fantásticos antes de escrever o livro? Qual o seu grau de intimidade sobre isso? Bem, eu pesquisei um pouco sobre mitologia nórdica e mitologia celta para escrever. Pesquisei um pouco sobre fadas, duendes, elfos. Levei também em consideração muito do que outros autores tinham colocado em seus livros. Usei como base mesmo. E agora, sobre a magia, sobre a Wicca, sim, eu gosto muito. Eu estudei o Wicca nos meus 15, 16, 17 anos, eu estudei o Wicca, pratiquei o Wicca nessa época. Eu dei uma parada depois. Eu não sou muito... É muita coisa que você tem que fazer e eu não consigo fazer tudo regularzinho, assim, tudo certinho. Mas sim, o uso das ervas, algumas coisas assim, que tem algumas citações no livro, desse lado que eu puxei, que eu tirei. A Sabrina perguntou, sabe? Dos seus personagens criados para a Cantate, qual deles você é mais apegada? E qual você acha mais parecido com você? Eu gosto muito do personagem Aode. Não sei se foi por ter pensado mais nele antes de fazer ele, antes de ter trabalhado nele e ter criado ele, mas é um personagem que eu gosto muito. E a personagem parecida comigo é a Tayara. Apesar dela ter todo aquele jeitão dela explosivo, né, falar meio que vem na cabeça. Eu já fui assim, acho que na época da minha adolescência fui assim. Hoje a gente sabe que tem que controlar um pouquinho a língua, pensar um pouquinho antes do que falar, mas ela não é bem assim. Eu acho que nisso talvez tenha sido inspirada em mim, só que um pouquinho mais explosiva. O Gustavo, oi Gu, perguntou: o que você acha sobre cursos teóricos e práticos sobre desenvolvimento literário, normalmente ministrados por autores consagrados ou editores, ou editoras, né? Eu acho muito válido. Eu acho que todo mundo que está entrando nesse mercado literário, se tivesse condições de fazer, seria uma mão na roda. Porque nesses cursos ninguém vai ensinar você a escrever. Essa criatividade tem que estar dentro de você. Essa vontade tem que estar dentro de você. O que eles vão ensinar, talvez, é você colocar suas ideias no papel. Uma forma prática de fazer isso. E também um pouco de noção mercadológica, uma noção de mercado literário. A gente, quando entra nesse mercado, a gente dá muita cara a tapa.
e vai aprendendo muito com os erros, com os tropeços. E evitar esses erros e esses tropeços talvez ajudaria muito no começo. Eu tive algumas ajudas, pesquisei bastante e li bastante dicas em blogs, em sites. Infelizmente não pude fazer nenhum curso mais específico. Fiz um curso pequeno com a Camila Pietro sobre estruturação, como estruturar a sua história, como montar, né, a cena por cena, personagem, você deixar tudo preparado antes de realmente transformar aquilo num romance, numa história em si. Mas tudo é muito válido. Se o que você puder ter de ajuda, de apoio, de dica, é muito válido. Você já começa sem errar muito, você já sabe onde você está se metendo. É mais ou menos isso. Ele também perguntou se, além de todas as dificuldades que o autor tem com editoras, você acha que existe um preconceito com autores que não sejam de grandes cidades? Digo isso porque recentemente presenciei essa situação. Óbvio, eu nunca sofri com isso. Nunca ninguém falou nada pra mim de ai, você é cidade pequena. Nunca ninguém disse pra mim. Eu já vi uma autora comentando algo, mas nunca passei por isso e nunca presenciei isso. Eu acho que assim como qualquer preconceito, é bobeira, é tolice da pessoa que fizer isso, porque assim como eu sou uma leitora, você é um leitor, qualquer pessoa do Brasil, da onde ela seja, ela é um leitor, e se ela tiver capacidade literária para colocar a sua história, a sua criatividade no papel, ela tem esse direito de fazer e ninguém tem direito de falar nada sobre isso. Não é porque ela é uma cidade pequena que vai influenciar, não vai. O que eu acho que talvez influencie um pouco, não é influencie, mas talvez que pese um pouco, é o seguinte: eu moro numa cidade pequena e aqui não tem cursos, aqui nem livraria tem. Então, tudo que eu preciso eu tenho que ir pra cidade de fora. Se eu tenho que ir pra cidade de fora, essa pessoa que mora nessa cidade grande, por exemplo, pra ela é mais fácil, ela já tá lá. É isso que eu acho. É a facilidade de encontrar cursos, livrarias, apostilas. E numa cidade grande é muito mais fácil que uma cidade pequena. A Maria Paula, oi Maria Paula, perguntou se vai ter centauro na história. Vai ter centauro na história, sim. Eles aparecem um pouco no segundo livro e no terceiro livro eles também aparecem. Não é um personagem muito presente na história, não vão ser personagens muito presentes na história, mas eles vão ter participação sim. A Camila Amaral, de novo, perguntou como que eu achei a editora e se foi muito caro. A editora, Catavento, ela não me cobrou nada, eu não tô pagando nada pela publicação. Apesar de ter pagado a capa do livro, eu não paguei nada pra editora publicar o livro, tá? Antes de receber a proposta da Catavento, eu recebi outras propostas de outras editoras, né, assim, que me cobravam, sim, valores até muito altos pra publicar. Eu não aceitei porque eu não tinha condições de aceitar, tava fora da minha realidade, não tinha condições mesmo de aceitar. Eram editoras grandes, boas, tanto quanto a Catavento, que tem uma distribuição boa, né? E conheço autores que estão por essas editoras, mas infelizmente não tive condição não. Como foi que eu encontrei a editora? Como que eu achei a editora? Eu mandei meu original da Taça Luz para muitas editoras para avaliação por e-mail. Eu não mandei para nenhuma por correio, mandei só por e-mail. Todas que aceitavam por e-mail eu as mandava e deixei as que só aceitavam via correio por último. E muitas me responderam, todas elas cobravam, a única que não cobrou foi a Catavento. O Acácio perguntou quando que irá ser publicado As Faces das Sombras e qual o nome do último livro da trilogia. Não tenho previsão para publicação do As Faces das Sombras, Acácio, porque eu assinei faz muito pouco tempo com a Catavento para a publicação do primeiro livro. Eu sei que normalmente as editoras pedem em torno de um ano e meio para a publicação do segundo livro, porque assim o primeiro livro tem uma boa venda, um alcance maior para
acontecer a publicação do segundo. Se eu publicasse hoje o segundo, por exemplo, eu tenho 100 exemplares vendidos. É muito pouco. Pensando comercialmente. O nome do último livro vai ser A Última Face. Quando vai sair o Luan? Oi, Luan. Quando vai sair os contos relacionados aos livros? Tem dois, a Sabrina e o Luan estão me cobrando contos relacionados ao livro, à história, trilogia Cantates, na verdade. Eles deram a ideia de contar histórias paralelas ao livro. Então, por exemplo, um primeiro conto seria como a Agatha conheceu o Edwin, como que ela conheceu a Aode, né? Por que ela se apaixonou. Claro que esse do Aode tem que ter no livro, tem que ter na trilogia, mas daria pra fazer um conto, uma coisa mais explicando mais romantizada e tal, num conto. Esses contos, Lua, provavelmente só vão sair depois da publicação do terceiro livro. Por que esses contos vão sair só depois do término da trilogia? Porque hoje, qualquer coisa que eu conte a respeito da Agatha, ou do Edwin, por exemplo, vai ser um spoiler do terceiro livro, né? Vocês vão ficar sabendo antes de coisas que vão acontecer vão aparecer só no desenrolar do terceiro livro. Sobre a maldição, sobre o Aode, sobre a Agatha, sobre a vida dela, tudo. Então, provavelmente esses contos eles vão sair só depois da publicação do terceiro livro. Posso escrever ele antes, mas aí eles não vão ser publicados, pelo menos por enquanto. A Sabrina perguntou: como você já expressou um desejo de continuar levando a Cantates aos leitores depois do fim da trilogia, podemos mesmo comemorar? Esse boato é uma verdade? É verdade? É verdade. Eu tenho muita vontade de escrever contos sobre os personagens do livro, da trilogia Cantates. Isso, claro, se for bem aceito, bem recebido pelos leitores, né, dos livros. Eu tenho, sim, muita vontade. Ela perguntou também o que eu pretendo trabalhar nessas histórias. Se são histórias paralelas da Tayara, de outros personagens secundários, novos personagens, lugares desconhecidos de Cantates. A Cantates é um mundo tão grande quanto o nosso, eu imagino assim. E a variedade de seres mágicos que existem dentro de Cantates seria muito grande. Caberia qualquer coisa ali dentro. Então é claro que poderia haver outros personagens, outras histórias ali dentro, relacionadas ou não a Tayara, relacionadas ou não aos outros personagens. Tenho muita vontade de escrever um conto da Agatha, né, com o Edwin, como eles se conheceram, e mais alguns de outros personagens, outras histórias de outros personagens. No segundo livro aparece anões, no terceiro livro tem fadas, no primeiro tem fadas também, mas no terceiro livro tem elas um pouco mais presentes. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tinha feito um vídeo antes que ficou muito longo, ficou com quase 30 minutos, aí eu fiz esse aqui, tentei ser um pouquinho mais direta e mais rápida. Se ficou alguma dúvida, ficou alguma coisa sem responder, vocês podem me chamar no bate-papo do Face, pode perguntar lá no grupo da Trilogia Cantates, o grupo é pra vocês, pra gente poder interagir, ficar mais próximo. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. So tell me what you want to hear, something that